Estratégia consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral foi assim excelente e me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então assim, está sendo um preparo bastante completo. Estratégia consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral foi assim excelente e me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então assim, está sendo um preparo bastante completo. Olá pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula de Estratégia de Carreira Jurídica, nossa última aula de Hora da Verdade, Delegado São Paulo. Pessoal, na nossa última aula nós já vimos, nossa última aula antes dessa, nós já vimos vários delitos, passamos pela parte geral do Código Penal, do direito penal, escolas penais, princípios, teoria da norma, teoria do crime, o básico ali para você ir para essa prova com tudo. E agora, ainda passamos um pouco da parte especial, passamos crimes contra a pessoa. E agora, pessoal, a gente vai entrar, para mim, é o ponto mais importante aqui para você nessa prova da VUNESP, tá? Porque
crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração pública e mais um crime contra a fé pública ali, que vocês já devem saber qual é. Mas, olha, todos com altíssimas chances de cair na sua prova, tá? Caso você não me conheça ainda, deixa eu colocar aqui, meu nome é Lucas Petri, eu sou delegado de polícia no estado do Paraná e sou professor de Direito Penal aqui no Estratégia Carreira Jurídica, somente aqui, junto com outros professores que estão fazendo um trabalho sensacional aqui para vocês nessa reta final de Delegado São Paulo, tá? Meu Instagram, @delegado.lucaspetri. Qualquer dúvida que você tenha lá, seja sobre a disciplina, seja sobre o certame, eu fico totalmente à disposição, é só falar comigo que eu respondo bem tranquilo lá, tá bom? E pessoal, vamos começar então com o crime patrimônio mais conhecido de todos, né? O furto. Igual eu falei com vocês na aula de número 1 aqui da Hora da Verdade, eu não irei ficar passando pelo básico em pontos que eu acredito que vocês já saibam. Então eu não vou tratar aqui de forma básica sobre o furto, né? Qual o bem jurídico tutelado, qual que é o sujeito ativo, enfim, quando se dá a consumação do furto eu ainda vou passar porque é muito importante, tá? Mas outras coisas assim mais superficiais eu não irei passar nesse momento porque eu acredito que não vai cair na sua prova no que tange a esses delitos, tá? Fiz muitas provas da VUNESP, muitas questões da VUNESP, entrei no sistema do Estratégia Questões, fiz muitas questões da VUNESP, vi todas as provas antigas e aqui, na Hora da Verdade, está o que eu retirei, o que eu acredito realmente que vai aparecer na sua prova no próximo domingo, tá? Então, bora lá, pessoal. O crime de furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheimóvel, isso vocês já sabem. E aqui nós temos, primeira coisa, a majorante do furto, né? A única majorante do furto, que é o furto do repouso noturno. Ele aumenta-se ali 1/3. Ah, professor, mas isso é muito básico, né? 1/3, repouso noturno, eu já sei, mas eu quero que vocês lembrem desse 1/3. Por quê? Porque na prova da VUNESP vocês terão cobrança sim dos quantos de aumento de pena, de majoração de pena, né? Diminuição de pena, privilégio, tentativa, por exemplo, vocês têm que saber qual é a fração, crime continuado, tudo que é fração, infelizmente vocês têm que saber. Eu não gosto muito desse tipo de cobrança, mas a gente tem que se adequar ao que a banca pede. E a banca da VUNESP, ela realmente troca essas frações, tá? Ela vai colocar metade, vai colocar 1/3 a 2/3, enfim, pessoal, ela vai ficar variando e você tem que estar muito bem nisso. A pena de furto, eu sei que todos vocês já sabem, mas essas pequenas frações aqui abaixo, nos outros parágrafos, eu acho que alguns de vocês já esqueceram e estamos aqui para lembrar. Então, repouso noturno, 1/3, tá? E quando se dá aí o repouso noturno, né, pessoal? O repouso noturno, ele depende muito da localidade. Eu trouxe aqui um julgado do STJ que explica muito bem isso para vocês, tá? São irrelevantes os fatos das vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou local da sua ocorrência, ou seja, em estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos, bastando que o furto ocorra obrigatoriamente à noite e em situação de repouso. Então aqui um julgado bem importante do STJ para vocês, lembrando que a situação de repouso depende muito da localidade. Então, por exemplo, num ambiente rural, 9 horas já é caracterizado uma situação de repouso noturno, tá? Já vamos dizer aqui, beira-mar do Rio de Janeiro, Copacabana, no Ano Novo. Você vai colocar que é repouso noturno meia-noite, 11 da noite? Não, né? Não, ninguém está repousando ali naquele momento. Por isso que nós temos sim a diferença dependendo do local da ocorrência, tá? Aqui, tá, independentemente do local da ocorrência, mas por causa de furto em local desabitado, furto em local com pessoas, tá? Mas eu estou falando no local geral, aonde acontece aquele furto, tá? No estado, cidade, enfim, que acontece aquele furto. Pessoal, ponto muitíssimo importante aqui para vocês é a questão do privilégio do furto, né? O privilégio do furto ele está previsto aqui no parágrafo 2º, tá? Do artigo 155. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor, lembrem que pequeno valor é diferente de valor insignificante, tá? Pequeno valor, pessoal. Pequeno valor, segundo a doutrina e a jurisprudência também, é até um salário mínimo, tá? Em regra é um salário mínimo que hoje está R$ 1.320. No momento de gravação desse vídeo aqui está R$ 1.320. Valor insignificante é até 10% do
salário mínimo. Então, ocorrendo um furto em que a pessoa ali não seja um furto qualificado com uma qualificadora de ordem subjetiva, tá? O delegado de polícia mesmo vai poder arbitrar o princípio da insignificância aí, vai poder inserir o princípio da significância, ou o juiz mesmo, em um grau mais elevado de cognição, tá? Vai poder ali aplicar o princípio da insignificância. Lembrando que, claro, nós temos que avaliar os aspectos subjetivos da pessoa. Se ela não é reincidente, contumaz em crimes de furto, então a pessoa tem 10 furtos, todos ocorridos ali naquele ano, certo? E a pessoa vai lá e furta 2 pacotes de bolacha, certo? Pessoal, nesse caso, para mim não teria aplicação do princípio da insignificância. Por quê? Porque essa pessoa é uma reincidente contumaz, tá? Nós não podemos aplicar o princípio da insignificância aí nesse caso. E quais as consequências aqui, né? Quais os prêmios em que o apenado aqui pode levar, né? O juiz ele pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços, novamente, muita atenção aqui nas causas de diminuição de pena, ou aplicar somente a pena de multa. O que eu quero lembrar para vocês é que o furto privilegiado, ele é um direito subjetivo do réu, tá? Ele é um direito subjetivo do réu. Professor, mas e esse pode aqui, né? O juiz pode substituir. Esse pode é que o juiz ele pode aplicar essa aqui, esse bônus, né? A minorante, ou ainda aplicar somente a pena de multa. Então esse pode está para o que o juiz deve decidir entre esses 3 prêmios, não que ele deve ou não aplicar o privilégio. Sendo a pessoa, o agente primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz deve aplicar aí o privilégio, tá bom? No parágrafo 3º aqui nós só temos a equiparação de coisa móvel à energia elétrica, isso é muito importante que vocês saibam, por exemplo, num crime de gato, né, em que há furto da energia elétrica, então caracteriza sim o crime de furto, tá bom? Geralmente o crime de furto mediante fraude, tá bom? Pessoal, aqui essa súmula, olha, é meu chute, assim, para cair na sua prova, assim, é muito certo que estará essa súmula na sua prova, que é a súmula 511 aqui do STJ, tá? Súmula 511 do STJ, é possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal, nos casos do crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa, e olha que importante isso aqui, e a qualificadora for de ordem objetiva. Quais são as qualificadoras de ordem subjetiva? Tá? Quais são? Nós temos aqui abuso de confiança, tá? Abuso de confiança, e segundo a jurisprudência atualizada, o furto mediante fraude. Tá? O furto mediante fraude. E aqui inclui também o furto mediante fraude eletrônica, tá? Que a gente já vai ver, tá bom? Eu sei que fraude eletrônica está ali no Código Penal como estelionato, né? A gente já vai ver isso também, mas saibam que o furto mediante fraude cometida via elementos virtuais, eletrônicos, isso também é qualificadora de ordem subjetiva, tá? Então não cabe o princípio da insignificância não, né? O princípio da insignificância cabe sim. Não cabe o privilégio previsto ali no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal. Tá bom, pessoal? Então lembrem, todas as outras qualificadoras cabem. Ah, professor, 2 pessoas cometeram um furto no mercado e furtaram 2 pacotes de bolacha. A qualificadora é de ordem objetiva? É de ordem objetiva. Então, cabe sim aí o privilégio do furto. Tá bom, pessoal? Vamos lá aqui para as qualificadoras em si, né? Nós temos aqui no parágrafo 4º a pena de reclusão de 2 a 8 anos, uma pena bem tranquila de gravar, né? Porque do furto simples é 1 a 4, aqui simplesmente dobra. E multa se o crime é cometido com destruição ou rompimento do obstáculo à subtração da coisa, com abuso de confiança, olha aqui que importante, ou mediante fraude, importante também, porque são as 2 subjetivas, escalada ou destreza, com emprego de chave falsa, ou mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Pessoal, a única coisa aqui, lembrem que no inciso 1, tá? No inciso 1, tem que quebrar o obstáculo
que está protegendo a coisa. Então eu vou lá e arrombo um cofre para pegar alguma coisa de dentro, arrombo uma porta para pegar alguma coisa que está dentro da casa, ou arrombo um vidro do veículo para pegar alguma coisa que está dentro do veículo. Se eu arrombar o vidro do veículo para furtar o veículo, isso não é furto qualificado, tá? Então lembre dessa diferenciação, que o obstáculo ele está protegendo a coisa, e por isso que o furto ele se torna qualificado. E, novamente, lembrem aqui das qualificadoras de ordem subjetiva, tá bom? Pessoal, nós temos aqui o único furto hediondo, tá? O único furto hediondo ele está previsto aqui no parágrafo 4A do artigo 155, que a pena é reclusão, olha que a pena já muda, né? Já muda, de 4 a 10 anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Então, caso caia na sua prova ali que uns 5 agentes, né? Uns 5 agentes invadiram um banco numa madrugada, quebraram ali um banco numa madrugada para explodir um caixa eletrônico, tá? Vai se caracterizar, assim, o crime de furto qualificado mediante o uso de explosivo, caso eles tenham utilizado explosivos e não tenham utilizado de grave ameaça ou violência contra ninguém, porque aí nós vamos para o roubo qualificado pelo uso de explosivos, tá? Então aqui o furto qualificado mediante os explosivos, eles também responderiam talvez por associação criminosa, né? Por já estarem efetuando outros crimes, tá? Mas aqui o furto qualificado mediante o uso de explosivo. Ah, professor, e o parágrafo 7º, que tem a mesma pena? O parágrafo 7º, a pena de reclusão de 4 a 10 anos também, mas aqui a subtração é de substâncias explosivas. Então eles invadem um local que tem substâncias explosivas, tá? Notem a diferença. No parágrafo 4A, eles utilizam a substância explosiva para furtar alguma coisa. No parágrafo 7º, eles subtraem substâncias explosivas. Então lembre dessa diferença e lembre que apenas o parágrafo 4A que é crime hediondo, tá? O único furto hediondo é esse do parágrafo 4A. E aqui, pessoal, o que eu considero um dos mais importantes para a sua prova e também para o ano de 2020, enfim, para qualquer prova que vem aí, é o furto qualificado cometido via eletrônico, tá? Vamos dar uma olhada nele aqui. Deixa eu puxar o slide. A pena é de reclusão. Olha que importante essa pena aqui, tá? Ela é uma pena que difere de todas as outras penas. De 4 a 8 anos e multa se o furto mediante fraude, ou seja, caráter subjetivo, tá? Caráter subjetivo, é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, né? Ou ainda por qualquer outro meio fraudulento análogo. Aqui nós temos a interpretação analógica, né? A pena prevista no parágrafo 4b desse artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, isso daqui para a VUNESP, meus amigos, isso daqui, olha, cara de VUNESP, tá? Aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização do servidor mantido fora do território nacional, e 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Olha, cara de VUNESP esse parágrafo 4C. Pessoal, o furto qualificado mediante fraude via dispositivo eletrônico é aquele, por exemplo, que a pessoa vai lá e se utilizando de algum ardil ali, tenta conseguir, por exemplo, a senha e o login da vítima que vai entrar ali no Internet Banking. Então a pessoa vai lá, manda um link malicioso, por exemplo, para a pessoa dar o login e a senha para o agente, né? E o agente vai lá e ele entra na conta da pessoa e ele vai lá e retira o dinheiro da conta da pessoa. Notem a diferença, né, do estelionato para o furto. No estelionato, a fraude eletrônica lá do estelionato que a gente já vai ver, o agente, ele manda um link malicioso ou ele engana a pessoa e a pessoa vai lá e faz um Pix. É aquele golpe, por exemplo, que o agente ele vai lá, liga para a pessoa, olha, fizeram um Pix de 20 mil na sua conta, eu preciso que para você recuperar a sua conta, você devolva esses 20 mil ou devolva daí 30 mil, sabe? Tem alguns golpes bem assim. Daí a pessoa vai lá, para não perder a conta do banco, né? Ela vai lá e faz um Pix de 20 mil, 30 mil, 10 mil, para outra conta, certo? Então a vítima mesmo vai lá e faz esse Pix, tá? Isso é estelionato, tá? Por quê? Porque a vítima
tem ali a conduta. Aqui no furto não, no furto o agente, ele pega o login e a senha, ele dá um jeito de entrar na conta da pessoa e ele vai lá e pega o dinheiro. Ele mesmo vai lá, entra na conta da pessoa e faz um Pix para a conta dele, para a conta de laranja, tá? Então atenção aqui nessa diferença, porque pode ser que você tenha que ficar na sua prova, então é importante você saber, e principalmente aqui na pena e nas causas de aumento do PEMA, pensando na banca VUNESP, tá? Pensando na banca VUNESP. Pessoal, consumação do crime do furto, né? Consumação do crime do furto. O furto, ele se consuma com a inversão da posse, ainda que nós não tenhamos uma posse mansa e pacífica. Então eu estou ali almoçando com a minha família. Chega um cara, pega o celular ali de cima da mesa e sai andando. Ele cometeu o crime de furto. Eu saio correndo, eu vejo que o meu celular sumiu, olho, vejo aquela pessoa estranha, saio correndo atrás dela e pego o meu celular. Ó, professor, mas então foi furto tentado, né? Porque ele estava ali perto ainda, ele não teve uma posse mansa e pacífica. Você logo saiu correndo atrás dele e recuperou seu celular. Não, pessoal, furto consumado. Por quê? Porque a posse já tinha passado para essa pessoa, tá? Vamos dar uma olhada aqui nas jurisprudências. Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, tá? E aqui a súmula 582 do STJ falando sobre o crime de roubo, tá? Muito importante essa súmula aqui. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça. Ainda, isso aqui é muito importante, né? Ainda que por breve tempo, em seguida a perseguição imediata ao agente e a recuperação da coisa roubada, sendo novamente prescindível a posse mansa e pacífica ou desviada. Essa teoria aqui, pessoal, teoria da Amócio, tá? Teoria da Amócio. Acredito que não vai cair o nome da teoria para vocês, mas saibam aqui que é importante também para a sua prova, para o seu conhecimento, para uma prova oral ou até para uma fase discursiva, tá? Então, pessoal, importante, não precisa da posse desvigiada, da posse mansa e pacífica. Se você sair correndo atrás da pessoa que furtou a sua coisa, ainda assim, ela já estava com aquilo de posse dela, já estava com o bem em sua posse. Por isso que ela deve responder por furto consumado. Tá bem? Vamos resolver uma questão aqui da VUNESP. Juiz substituto, ano 2023. Então aqui, questão desse ano para vocês, né? O crime de furto é considerado consumado quando existe a transferência da posse do bem furtado e essa posse é mansa e pacífica? Não, a gente não precisa de posse mansa e pacífica. A transferência da posse do bem furtado se dá por tempo suficiente a não caracterizar o flagrante? Não, pessoal, não tem nada a ver. Existe a transferência da posse do bem furtado da vítima para a gente. Pronto, existe a inversão da posse. É isso. O agente pode dispor do bem furtado sem risco de flagrância? Não, pessoal, não é isso, tá? Mesmo que o cara seja pego em flagrante, ou seja, você ali, futuro delegado de polícia, alguém furtou você, ou você viu alguém sendo furtado, você sai correndo atrás dessa pessoa, você não perde essa pessoa de vista, essa pessoa ainda está em estado flagrancial, você vai lá, pula em cima dela, prende ela. Essa pessoa cometeu o crime de furto consumado, tá? Por quê? Porque nós já tivemos a inversão da posse do bem, tá bom? Certo? Acho que resolvido aqui sem nenhuma dúvida, né? Pessoal, outra súmula que eu chuto que vai aparecer na sua prova, se a VUNESP resolver cobrar um pouco mais de jurisprudência, eu acredito que ela cobre súmulas, tá? Porque a VUNESP, ela não tem muito de cobrar jurisprudência mais aprofundada. Não tem esse perfil, não é o perfil da banca. Então, eu acredito que eles cobrem súmula, tá? Eu acho que é bem possível que eles cobrem súmula. E aqui nós temos a súmula 567 do STJ. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Por quê? O que acontecia, né? Qual que era a divergência que tinha anteriormente entre os juízes? A pessoa ia lá, entrava dentro do mercado, e ficava ali andando no mercado, né? E ia colocando coisas dentro da roupa, certo? E o agente lá que estava atrás, o segurança que estava atrás do estabelecimento, lá nos fundos, ele só na câmera, olhando ali a pessoa colocando as coisas dentro da roupa. Aí a pessoa sai do estabelecimento, eles já pegam ela. E aí, é crime impossível, né? Por quê?
porque essa pessoa ela não teria como consumar o delito de qualquer forma. Ela já estava ali, os seguranças, né, o poder de polícia ali, já estava sabendo que aquela pessoa estava tentando furtar os bens do estabelecimento. Então essa pessoa ela não iria conseguir se safar. E daí chegou uma tese dos advogados no STJ dizendo que isso seria crime impossível, já que não teria a possibilidade da consumação. E o STJ falou que não, né? O STJ falou que não é o monitoramento eletrônico ou a presença de segurança do estabelecimento que vai se tornar o crime impossível por si só. Tem que ter outras características aí que tenham isso, tá? Que coloquem essa posição. Então, súmula 567 do STJ, importantíssima aqui também para a sua prova. Pessoal, crime de roubo, tá? Crime de roubo. O que eu quero falar com vocês? Primeiramente, a gente tem que saber, né? Tem que dar uma relembrada aí no que é o crime de roubo, mas eu sei que o crime de roubo básico vocês sabem, tá? Não queiram me bater aqui. Eu sei que o básico vocês sabem, eu sei que vocês sabem que é basicamente um furto cometido ali com violência ou grave ameaça. Mas eu quero que vocês lembrem a diferença de roubo próprio e impróprio. E eu também quero que vocês lembrem que não é necessariamente a violência ou a grave ameaça que caracteriza o roubo. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui no artigo? Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, e olha aqui essa parte que vocês sempre esquecem, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, tá? Então aqui, no artigo 157, nós temos o roubo próprio. Roubo próprio. E dentro do roubo próprio, esse roubo ele pode ser cometido com violência própria, que seria realmente a violência em si, né? O aspecto físico ali, ou violência imprópria. Professor, o que é violência imprópria? Violência imprópria é você reduzir a capacidade ali de resistência da vítima. Então, por exemplo, eu vou lá e drogo uma pessoa, né? Eu estou ali num bar, vejo que tem uma pessoa com iPhone 15 Pro Max Super Ultra, eu vou lá e coloco uma droga na bebida dessa pessoa. Espero a pessoa pagar, vou lá e pego o celular dela. Pessoal, isso é roubo, tá? Isso não é furto. Isso é roubo próprio mediante o uso de violência imprópria, de diminuição da capacidade da vítima, tá? E o roubo próprio, com violência própria, esse você já sabe, é a pessoa que chega ali com uma arma de fogo, com uma faca, ou de qualquer forma chega e ameaça ou emprega algum tipo de violência à pessoa. E o roubo impróprio, olha, primeira coisa que eu quero que vocês saibam, o roubo impróprio, ele tem a mesma pena, tá? Mesma pena, deixa eu apagar aqui. Pessoal, ele tem a mesma pena que o roubo próprio, tá? Ele tem a mesma pena, ele não é um privilégio, ele não é uma qualificadora, ele tem a mesma pena. Na mesma pena incorre quem? Logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, pessoal. Então, basicamente, o roubo impróprio é aquele furto que deu errado, né? A pessoa, ela tenta furtar, por exemplo, naquele exemplo que eu dei, né, para vocês, que você está ali com a sua família, tranquilo, está ali almoçando no local, passa alguém e pega o seu celular em cima da mesa. Você corre atrás da pessoa. Até agora era um furto, né? Você corre atrás da pessoa. No momento que a pessoa te vê, ela tira uma faca, tira uma arma de fogo e fala: se você vier atrás de mim, eu vou te matar. É hediondo. Eu quero que vocês deem uma olhada nas majorantes do crime de roubo, tá? Vocês têm que saber as majorantes, têm que saber as qualificadoras, que são apenas duas, que seria a lesão corporal seguida de morte, ou de violência, ou de lesão grave, tá? Então vocês têm que saber essas coisas, você tem que saber, mas aqui, quando o crime de roubo, ele é hediondo? Ele é hediondo quando ele é circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, quando ele é circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou ainda pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou ainda, pessoal, quando ele é qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Tá, primeiras coisas. Sempre o roubo qualificado, ele será hediondo, tá? O roubo qualificado, ele sempre será hediondo. Por quê? Porque as únicas espécies de roubo qualificado que nós temos são de lesão corporal de natureza grave e morte, desculpa, e o latrocínio, né?
Então aqui, eles sempre serão hediondos. Pessoal, e quando ele é circunstanciado pelo emprego de arma de fogo? Não importa se a arma de fogo é de uso proibido, restrito ou permitido. O roubo que se utiliza arma de fogo sempre será hediondo, não importa ali o calibre do armamento, certo? Mas lembrem aqui que o porte de arma de fogo, deixa eu puxar aqui, o porte de arma de fogo, pessoal, o porte de arma de fogo só é hediondo quando proibido, tá? Quando a arma de fogo de uso proibido. Professor, então porte de arma de fogo de uso restrito não é hediondo? Exatamente. Porte de arma de fogo de uso restrito não é hediondo, apenas porte de arma de fogo de uso proibido. Mas não confundam com o roubo. Professor, e lá no furto, o senhor falou que o furto cometido mediante o uso de explosivo é hediondo. E o roubo, que é crime mais grave. Por quê? Porque é a prática de grave ameaça ou violência ali contra a pessoa. Se o agente utiliza substância explosiva para roubar um estabelecimento, não é hediondo? Exatamente, não é hediondo. Um absurdo, né? O Poder Legislativo errou aqui, errou feio aqui, mas não é. Então, caso tenha um furto com uso de explosivo e no meio ali da coisa acontecendo, as pessoas, os agentes se utilizam de violência ou grave ameaça contra alguém, esse crime passa a ser de roubo e olha que engraçado, né? Ele deixa de ser hediondo. Loucura isso, né, pessoal? Mas nota aí uma tecnia extrema do nosso legislador ao colocar como hediondo apenas o crime de furto e não o crime de roubo. E você acha que as bancas não amam isso? Eles vão pegar vocês na prova com isso, tá? Porque você vai pensar, ah não, o crime de furto é hediondo nesse aspecto, e de roubo também, né? Ou o porte de arma de fogo de uso proibido é hediondo. Então, o roubo ali com porte de arma de fogo de uso permitido não é, mas é muita atenção, tá? Tente não vincular uma coisa a outra, tente pensar por si próprios aqui nas questões. Pessoal, ponto importante também para você, a consumação do latrocínio. O que é o latrocínio, né? O latrocínio é o roubo seguido de morte. E essa morte, ela pode se dar tanto por culpa como por dolo, tá? É importante que você saiba isso. O latrocínio, ele não é necessariamente préter doloso. Por exemplo, a lesão corporal seguida de morte. A lesão corporal seguida de morte é um crime préter doloso, já que a gente tem o agente tem dolo na conduta, certo? E o resultado morte ele não queria, mas por culpa dele aconteceu. Ele foi imprudente ali e aconteceu o resultado morte. No roubo, pessoal, não. No roubo, pode sim ser préter doloso, então a pessoa está ali roubando alguém, ferindo o patrimônio de alguém, se utiliza de uma violência e acaba matando a pessoa, mas ainda, se ela vai roubar alguém e ela quer matar aquela pessoa, então ela vai lá, rouba a pessoa e mata ela. É latrocínio também, tá? Não desclassifica o delito. Lá na lesão corporal seguida de morte, se um agente, ele quer matar a outra pessoa e para isso ele provoca lesões nela, é homicídio, tá? Ele quer matar, é homicídio. Aqui no latrocínio não. No latrocínio tanto faz. Pode ser o resultado decorrente de dolo, pode ser o resultado decorrente de culpa. E lembre-se, no latrocínio apenas caracteriza o latrocínio se advém da violência. Se advém da grave ameaça, não caracteriza aí o latrocínio, tá? Então, se o agente vai lá, faz uma ameaça à pessoa e a pessoa morre em decorrência dessa ameaça, por exemplo, tem um infarto, alguma coisa assim, ele não vai responder por latrocínio. Ele poderá responder por roubo e por homicídio culposo, tá bom? Então, atenção aqui, muita atenção. No latrocínio, o resultado morte, ele advém da violência, ele não advém da grave ameaça. Vamos dar uma olhada aqui agora na consumação do latrocínio, tá, pessoal? A súmula 610, ela diz aqui pra gente, há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Então, o que você tem que saber disso aqui? Que nós temos que olhar sempre para o homicídio, tá? A gente tem que olhar sempre para o homicídio. Mas, professor, aqui o latrocínio é um crime contra o patrimônio, mas para a consumação dele, nós temos que olhar o homicídio. Vamos dar uma olhada aqui?
Aqui, pessoal, veja se vocês entendem aqui comigo. Aqui está uma pessoinha, tá? Aqui está uma pessoinha. E aqui está a consumação. Vamos lá. Acho que vocês vão entender, vou montar uma tabela aqui com vocês. Se ocorre a subtração do patrimônio, certo? E a vítima morre, o latrocínio, ele é consumado, tá? Então, se ocorre ali a subtração do patrimônio e a vítima morre, o latrocínio é consumado. Se não ocorre a subtração do patrimônio e não ocorre a morte da vítima, né, os dois, o latrocínio não está consumado, o latrocínio é tentado. Agora, veja bem, e se ocorre a subtração do patrimônio e não ocorre a morte da vítima, o latrocínio, pessoal, ele é tentado, tá? Ele é tentado. Se não ocorre a subtração do patrimônio e ocorre a morte da vítima, o latrocínio ele é consumado. Basicamente, vocês sempre olham a vítima, vocês sempre olham o homicídio, sempre olham aí se a vítima morreu ou não, tá? E aqui, um precedente bem importante da STJ, aquele que se associa a comparsa para a prática de roubo, sobrevindo à morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que ele não tenha sido o autor de disparo fatal ou ainda que a sua participação se revele de menor importância. Então aqui, se o cara foi lá assaltar um banco com 2 pessoas e o papel dele era ser motorista e ele viu ali que as pessoas estavam armadas, né? Ele viu que os colegas dele ali estavam armados. E o papel dele era ser motorista, ou seja, uma participação de menor importância. Ele pegou, o papel dele era levar eles ali e ficar no carro esperando, ficar ali protegendo e ficar no carro esperando. O agente que estava lá dentro matou alguém, né? Um dos comparsas dele ali matou alguém, deu um tiro numa pessoa. Essa pessoa que estava fora vai responder por latrocínio? Vai, tá? É o que diz aqui esse precedente do STJ. Não importa se for uma participação de menor importância ou se o agente não foi o responsável pelo disparo fatal. Ele vai responder pelo crime de latrocínio. Beleza? E aqui, pessoal, olha, vou ser sincero com vocês. Esse julgado é muito atual, muito atual. Tá aqui, ó, dia 13 de 9 de 2023, tá? Então é um julgado muito atual. Não tenho certeza se a sua prova já estava pronta nessa data ou não. Eu acredito que não, tá? E lembrando que na prova de São Paulo nós não temos aquele mesmo esquema de Alagoas. O que acontecia em Alagoas? Nós só poderia ser cobrado atualização legislativa e jurisprudencial até a data do edital. Aqui em São Paulo não, aqui é até a data da prova. Então você vai fazer a prova objetiva, pode ter julgado de um dia antes. Tá? Não assustando vocês, né? De um dia antes eu achei muito difícil porque a prova já estava feita. Mas poderia ter em tese, tá, julgados ali da semana da prova, por exemplo. E esse julgado, ele é de dia 13 de 9 de 2023. É um julgado que na minha época de estudo, o STJ não estava pacificado com o STF. O que acontecia? Para o STJ, se a pessoa ia subtrair o patrimônio de alguém, certo? Ia subtrair ali o patrimônio de alguém. E para isso, ela matava 2 pessoas, inclusive a dona do patrimônio, por exemplo, pessoal, não caracterizava crime único de latrocínio, mesmo o foco dela sendo apenas um patrimônio, tá? Ela matava 3 pessoas, para o STJ isso era o quê? Concurso formal imperfeito. A pessoa iria responder aí pela pena dos 3 crimes de latrocínio. Para o STF, sempre foi crime único. Por quê? Segundo o STF, latrocínio é um crime contra o patrimônio, então nós temos que olhar o patrimônio da vítima no que tange aí a quantidade de latrocínios cometidos. E o STJ, infelizmente, puxou a sardinha aqui para o STF. Agora o STJ e o STF têm o mesmo entendimento e infelizmente foi para melhor dos bandidos, né? Por quê? Que agora, se o agente ele vai e ele realiza ali um roubo, tem 3 pessoas, ele só quer o patrimônio de uma, né? Só quer o patrimônio de uma, tem 3 pessoas. Ele vai lá, ele mata as 3 e pega o patrimônio de apenas uma, ele vai responder apenas por um crime de latrocínio, né? Professor, bizarro isso, né? Bizarro isso, tá? Bizarro isso. Mas é isso que acontece aqui, segundo a jurisprudência do STJ e do STF, tá? Então agora nós temos aí uma unificação de jurisprudência. E aqui, pessoal, subtraído um só patrimônio, a pluralidade de vítimas da violência não impede o reconhecimento de crime único de latrocínio, tá? Aqui nós tivemos o quê? Um over
overruling da jurisprudência do STJ, né? O que é isso, overruling, né? Pessoal, eles passaram por cima da jurisprudência que eles tinham anteriormente. A jurisprudência deles que eles tinham anteriormente não vale mais. Eles têm uma nova jurisprudência aí. Tá bom? Certo? Ah, professor, mas que sacanagem, né? O entendimento do STJ era melhor antes. Eu acho também que era melhor, né? O concurso formal imperfeito. Mas agora não. Agora é crime único de latrocínio. Não importa STF ou STJ. Para quem faz prova, é melhor, tá? Para quem faz prova é melhor, você não precisa ficar com medo de responder a questão. Certo, pessoal? Vamos responder uma questãozinha aqui. Sobre os crimes patrimoniais, assinale a alternativa correta. Delegado VUNESP 2022. O roubo impróprio é punido de forma atenuada em comparação ao roubo próprio. Já falei para vocês, a pena dos dois é idêntica, né? A pena dos dois é idêntica, já falei para vocês isso. Letra B. O crime de latrocínio restará consumado se, em decorrência da grave ameaça empregada para a subtração da coisa, a vítima morre de ataque cardíaco. Não, né, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que apenas em decorrência da violência, latrocínio é apenas da violência, não da grave ameaça. Letra C. O crime de latrocínio restará consumado ainda que o resultado morte da vítima decorra de culpa e não do dolo de matar. Aqui sim, falei para vocês que o crime de latrocínio independe se for doloso ou culposo a morte da vítima, né? Se for dolosa ou culposa ali a morte da vítima, tá? Independe disso. O que tem que advir tem que ser da violência, tá? Não importa se for via dolo ou culpa. Então está correto aqui, letra C, o nosso gabarito. Letra D. O furto de uso, embora sem previsão expressa legal, mas reconhecido na jurisprudência e doutrina, implica punição diminuída, se restar evidenciado. Não, pessoal, o furto de uso, ele é atípico, tá? Ele é atípico. Segundo a doutrina, segundo a jurisprudência, ele é atípico. Letra E. O crime de dano restará caracterizado se o agente destrói coisa própria em poder de terceiro, qualquer que seja a razão da posse. Pessoal, isso é mentira. Por quê? Se o agente destrói coisa própria, tem um artigo específico lá para ele. Artigo 346 do CP, tá? Caso seja de posse de outra pessoa, né? Caso que seja coisa de outra pessoa, aí ele vai responder pelo crime de dano. Mas se for coisa própria dele, ele vai responder pelo artigo 346 do CP, que está ali pertinho do exercício arbitrário de próprias razões, tá? Que é quando a pessoa vai lá e tenta reaver a sua coisa. Certo, pessoal? Viram como caem essas coisas? VUNESP 2022 aqui. Eu acredito que coisas assim irão ter novamente na sua prova, tá? Irão ter nessa prova aí de 2023. Então, muita atenção. Aqui eu trouxe uma diferenciação para vocês, uma tabela, sei que vocês amam tabela, uma diferenciação entre o crime de roubo e o crime de extorsão, tá? Vamos lá? O crime de roubo, né, previsto no artigo 157 do Código Penal, 157 do Código Penal, o crime de extorsão previsto no artigo 158 do Código Penal, tá? Ambos aí do Código Penal. Pessoal, no crime de roubo, o agente se utiliza de violência ou grave ameaça ou ainda diminui a capacidade da vítima ali, impossibilita a vítima de oferecer resistência para ele mesmo pegar alguma coisa, né? Já no crime de extorsão, não. O agente se utiliza de violência ou grave ameaça para constranger a pessoa a dar alguma coisa para ele. Então, por exemplo, aqui eu já coloquei para vocês que o crime de roubo é apenas bem imóvel. Por quê? Porque o agente ele tem que pegar a coisa. Já o crime de extorsão pode ser bem imóvel também. Por exemplo, uma casa, né? Uma casa é um bem imóvel. O agente ele pode constranger uma pessoa a ir no registro de imóveis e passar ali para ele o terreno, a escritura da casa, tá? Por isso que pode ser também bem móvel, tá bom? Pode ser bem móvel. Deixa eu colocar aqui. No crime de roubo, é irrelevante a colaboração da vítima. A vítima ela pode ficar parada sem fazer nada e o agente vai lá e ele pega o dinheiro, tá? Já no crime de extorsão, é necessária a colaboração da vítima, tá? Aqui há uma necessidade da colaboração da vítima. O crime de roubo é um crime material. Ele se consuma com a inversão da posse. O crime de extorsão é um crime formal, de acordo com a súmula 96 do STJ. Ele já se consuma com a ameaça ou com a violência. Não precisa ter essa
inversão da posse do bem. O crime de roubo é uma vantagem imediata. Por quê? Porque naquele momento o agente já pega a coisa. Já o crime de extorsão pode ser tanto uma vantagem imediata como imediata. Eu posso pedir para alguém fazer um Pix na minha conta nesse momento, né? Eu posso pedir para constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ele para fazer um Pix para minha conta. Isso é uma vantagem imediata. Mas eu posso requerer ali, por exemplo, o cheque de uma pessoa, né? Alguma coisa assim que venha depois, uma vantagem imediata, né? Tem a escritura da casa, demora alguns dias, então eu tenho uma vantagem depois. Essa vantagem não é naquele momento, tá? Por isso que a vantagem pode ser imediata. E aqui, né, eu trouxe o exemplo para vocês aqui, rapidinho. Às vezes está travando aqui meu slide, pessoal. Mediante grave ameaça, a vítima é forçada a entregar o dinheiro ao criminoso, né? A vítima é forçada, ou seja, o cara chega ali, coloca ali a arma da vítima, tá? Coloca a arma da vítima e ela entrega o dinheiro para ele. Ah, professor, mas aí a vítima, ela fez alguma coisa, né? Mas aí que tá a diferença, pessoal. No crime de roubo, a vítima, ela pode fazer alguma coisa, mas é irrelevante isso. Por quê? Porque a pessoa poderia ela mesma pegar, o agente poderia ele mesmo pegar a coisa, tá? Então, beleza, eu tô com o meu celular aqui na mão, a pessoa, tô ali mexendo no meu celular, o agente chega e aponta a arma para mim e fala, me dá o celular, tá? Me dá o celular, me passa o celular. Eu pego e dou meu celular para ele, tá? Vocês entendem que é irrelevante a minha conduta? Porque eu com o celular aqui, ele poderia ele mesmo pegar o celular. Então, de qualquer forma, a gente tem caracterizado o crime de roubo. Já no crime de extorsão, não. No crime de extorsão, nós precisamos da conduta da vítima, porque o agente ele não consegue pegar a coisa sem a conduta da vítima, tá? Um exemplo aqui para vocês. Mediante grave ameaça, o agente exige que a vítima efetue um saque de sua conta bancária e entregue a ele. Aqui vocês concordam comigo que o agente ele não conseguiria acesso à conta bancária e por isso ele precisa ali da colaboração da vítima, tá bom? Certo, pessoal? Vamos passar rapidinho aqui, crime de estelionato. No crime de estelionato, é muito parecido com o crime de extorsão, só que aqui não há uma grave ameaça nem uma violência, né? Aqui o agente ele se utiliza de algum ardil, de algum artifício para ludibriar a vítima, para enganar a vítima e a vítima vai lá e entrega o dinheiro para ele, tá? O estelionato ele tem pena de reclusão de 1 a 5 anos, tá? E pessoal, eu quero trazer para vocês aqui o crime de fraude eletrônica. Notem que a pena de reclusão de 4 a 8 anos, ou seja, igual a do furto qualificado mediante fraude eletrônica, tá? É a mesma pena mediante fraude eletrônica. Se a fraude é cometida aqui com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento ou ainda qualquer outro meio fraudulento análogo. Aqui nós temos uma causa de aumento de pena, 1 a 2 terços. Eu sempre vou frisar para vocês a importância dessas causas de aumento de pena. Considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se a pena de 1 a 2 terços se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Então o cara tá lá na Itália, né? O servidor do cara tá lá na Itália, o agente está lá na Itália, o servidor dele tá lá, e ele está por lá aplicando golpes em pessoas aqui no Brasil. Ele está lá enviando o link do WhatsApp, enviando correio eletrônico, né? Fazendo as pessoas entrarem na conta delas e passar ali dinheiro para ele, pessoal. Então ele vai responder aqui pelo crime de fraude eletrônica com aumento de pena de 1 a 2 terços, tá? Lembrem a diferença do furto mediante fraude eletrônica e da fraude eletrônica e do estelionato eletrônico, tá? No estelionato eletrônico, mediante uma fraude também, o agente vai lá e passa o dinheiro para a vítima, vai lá e passa o dinheiro para o agente, tá? Já no crime de furto, o agente entra na conta e pega o valor. Outra coisa que vocês têm que lembrar aqui, primeiramente nós temos essa causa de aumento de pena, né? Toda causa de aumento de pena é importante, pensando na VUNESP, 1 terço ao dobro, tá? 1 terço ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Isso daqui tá para todo estelionato, não necessariamente, tá? Todo estelionato, não necessariamente o estelionato eletrônico.
Já o parágrafo 5º, né, esse daqui é importantíssimo, caiu na discursiva de PC Alagoas, somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for o quê? A administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou ainda maior de 70 anos de idade ou incapaz. Há uma grande divergência desde quando essa representação ela começa a valer, tá? Se o processo já foi iniciado, precisa pegar a representação novamente, a regra é não, tá? Isso daí foi cobrado na prova discursiva de PC Alagoas, segunda fase, e a banca trouxe as duas posições. Há uma divergência, se tem que valer desde a fase de inquérito policial, então está sendo investigado, precisa da representação? Aí sim, tá? Aí sim, regra sim. Se já estiver recebida a denúncia, precisa ser intimada a vítima para representar? Em regra não, mas tem posição contrária no mesmo tribunal, tá? No mesmo tribunal, no mesmo STJ. Mas eu quero que vocês saibam principalmente aqui quais são essas causas, tá? Quais são essas causas que não precisam de representação, ou seja, que o crime de estelionato é de ação penal pública incondicionada. Lembrem, pessoa maior de 70 anos, não é idoso. Idoso é maior de 60 anos. Então aqui é maior de 70 anos e incapaz. Certo, pessoal? Certo? Seguimos para um crime muito importante, aqui de 26, tá? 26 de abril de 2023, dia 26 ou 27 ali de abril de 2023. Pessoal, esse crime aqui é muito importante. Por quê? Olha, vejam comigo, a VUNESP, ela fez uma prova em 2022 para São Paulo e outra para Roraima, tá? Então ela fez duas provas de delegado. Agora ela já vai fazer outra em 2023 para delegado do estado de São Paulo. Por isso eu acredito muito que caia a atualização legislativa, tá? A VUNESP é uma banca muito legal que eu digo, não que é gente boa, né? Mas é muito legalista, então cobra muita letra de lei. Então eu acredito mesmo que ela cobre atualizações legislativas aí desse ano de 2023. E nós tivemos uma grande alteração no artigo 311 do Código Penal pela Lei 14.562 de 2023. Pessoal, antes, deixa eu ver se eu trouxe aqui um slide. Não, eu só vou falar aqui com você o delito. Pessoal, antes dessa Lei 14.562, nós tínhamos como verbos núcleos do tipo penal apenas adulterar e remarcar. Nós não tínhamos suprimir. Agora nós temos ali suprimir. Pessoal, isso na prática mudou alguma coisa? Não. Por quê? Porque o STJ já entendia que suprimir estava dentro do verbo adulterar. Então, se alguém suprimisse a placa do veículo automotor, né, um elemento de identificação, ou seja, apagasse a placa ou apagasse ali um número do chassi, isso já era crime segundo o STJ, certo? Então, nesse ponto não teve mudança, tá? No fundamental aqui no caput do artigo 311. Nisso não teve mudança, mas a gente teve mudança em algumas coisas sim. Olha aqui, adulterar, remarcar ou suprimir, número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer sinal identificador de veículo. Olha que importante isso daqui, pessoal. De reboque, de semi-reboque, híbrido, tudo isso daqui é atualização legislativa, tá? Bem como de seus componentes. Por quê, pessoal? Chegou uma jurisprudência no STJ, chegou um caso no STJ, e o STJ falou que não caberia a aplicação do artigo 311 para veículos de reboque e semi-reboque, porque, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, esses não seriam veículo automotor, e a lei só falava de veículo automotor. O Poder Legislativo, em uma reação legislativa, falou, o que é isso, né? Claro que é crime também, e foi lá e inseriu aqui tudo que é tipo de veículo. Colocou reboque, semi-reboque, elétrico, híbrido, para não haver dúvida que qualquer mudança do sinal de identificação de veículo automotor é crime do artigo 311 do Código Penal. Professor, e isso daí mudou? Isso mudou. Por quê? Porque apenas a partir de abril de 2023, 26 de abril de 2023, é que nós temos a punição dessa adulteração, dessa remarcação, dessa supressão de placa, por exemplo, ou de chassi de reboque ou semi-reboque. É uma novatio legis impégius, que veio aí para prejudicar a pessoa e só começa a valer, então, dessa data. Se a pessoa tinha suprimido ou alterado algum reboque anterior a essa data, ela não responde por nenhum crime.
Certo, pessoal? Vamos lá? Muito importante aqui para vocês também. Aqui, se o agente comete o crime no exercício da função a pena metade de 1/3, isso daqui já tinha antes, tá? Já tinha antes. Mas aqui, pessoal, aqui mudou muita coisa. Vamos lá. Parágrafo 2º, inciso 1. O funcionário público, na mesma pena, tá? Na mesma pena do artigo ali, o funcionário público contribui para o licenciamento do veículo ou o registro, isso daqui já tinha antes. 2, esse daqui não tinha, tá? Não tinha. Aquele que adquire e recebe, transporta, oculta, mantém em depósito, fabrica, fornece, enfim, a título oneroso ou gratuito, possui ou guarda maquinismo, aparelho, instrumento ou objeto, especialmente a falsificação ou adulteração de veículo automotor. Pessoal, isso daqui é punição de atos preparatórios, tá? Aqui é a punição de atos preparatórios, certo? Então aqui a punição de pessoas que têm os objetos ali, o maquinismo necessário para fraudar carros, para fraudar veículos no geral, certo? É a mesma coisa de posse de maquinismo lá no tráfico de drogas. Mesma coisa, só que aqui na direção de veículo automotor. E aqui, esse daqui para mim é o mais importante de todos, tá? O inciso 3. Aquele que adquire, recebe e transporta. Isso daqui é muito importante, pessoal. Conduz ou transporta, oculta, mantém em depósito, enfim, vários verbos aqui. É um tipo misto alternativo, né? Um tipo misto alternativo. Tanto faz o verbo que a pessoa pratica, ela vai responder por esse crime aqui. Que faz tudo isso, né? Ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio veículo automotor, elétrico, híbrido, de semi-reboque ou de suas combinações com o número do chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal de identificador sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado. Duas coisas aqui para vocês. Devesse saber. Isso daqui caracteriza o quê? O dolo eventual. Olha que legal essa pergunta na sua prova como uma assertiva lá. O crime de falsificação de veículo automotor, em sua modalidade equiparada, só admite o dolo direto. Falso. Por quê? Porque em sua modalidade equiparada, de acordo com o inciso 3 aqui do artigo 311, parágrafo 2º, admite também o dolo eventual, pela expressão devesse saber. E olha, outra coisa importante aqui, vocês leram comigo suprimir? Não, pessoal, houve a supressão do verbo suprimir na figura equiparada. Ah, professor, mas o STJ entende que suprimir está dentro de adulterar. Beleza, realmente tinha esse entendimento, mas isso foi antes dessa atualização legislativa. Agora, o legislador colocou o verbo suprimir aqui no caput, né? Colocou o verbo suprimir aqui no caput e não o fez aqui. E aí, pessoal, na minha opinião, nós não podemos inserir por vontade própria a supressão agora, tá? Nós temos que esperar uma jurisprudência nova do STJ falando sobre isso, mas saiba que a letra da lei fala que devesse estar adulterado ou remarcado, tá bom? Aqui, para mim, mais uma falha legislativa, tá? Não sei por que fez isso, né? Seria muito mais fácil pra gente, concurseiro aí, se colocasse a supressão também, mas não, tá? Então você tem que saber disso. E, pessoal, isso daqui melhorou muito, por quê? Porque antes, se alguém fosse pego conduzindo uma motocicleta com o sinal de adulteração ali, com o sinal de adulteração, né? Com a placa, por exemplo, remarcada, né? Adulterada de alguma forma, ele não poderia ser pego em flagrante. Por quê? Porque antes só se encaixava no caput. E no caput, na figura do caput, a pessoa, para ele estar em flagrante, ela tem que ser pega fazendo a coisa. Então ela tem que ser pega adulterando naquele momento, entende? E agora não. Agora, com o verbo conduz e transporta, aqui no inciso 3, com a figura equiparada, a pessoas que estiver conduzindo, por exemplo, motoboy, né, para não tomar multas, ele vai lá e conduz o veículo com o pedaço da placa adulterada. Ele vai responder aqui pela figura equiparada, tá? Ele poderá ser pego aqui em flagrante, preso em flagrante, certo? Então lembrem disso daqui, melhorou muito aqui pra gente, certo? Pessoal, por fim, nós temos aqui a adição do parágrafo 3º, tá? Isso daqui também não tinha,
que é a forma qualificada. Basicamente, é cometer as condutas equiparadas do inciso 2 e 3 no exercício de atividade comercial ou industrial, tá? No exercício de atividade comercial ou industrial, muito parecido lá com o delito de receptação. E aqui fala que para ser atividade comercial, né, para efeito do disposto aqui no parágrafo 3º, qualquer forma de comércio irregular, inclusive aquele exercido em residência. Então você vai lá com a sua equipe de polícia, né, com a sua equipe de investigadores, você vai lá numa residência e tem um cara, e apesar de ele não ter nenhum veículo lá naquele momento, você já investigou aquilo e sabe que ele tem um maquinismo e ele utiliza aquele maquinismo para adulteração de veículo automotor em exercício de atividade comercial, ainda lá aqui na casa dele, no escuro, lá no escondido da casa dele. Pessoal, essa pessoa vai responder aqui, será presa em flagrante pelo crime do parágrafo 3º do artigo 311. Mais alguns pontos importantes aqui sobre esse artigo. Igual eu já falei para vocês, o termo supressão é uma novatio legis impédios? Não. Por quê? Porque o STJ já entendia que a conduta de supressão estava ali dentro da adulteração, tá? Uma jurisprudência aqui para vocês, de 2017, a conduta de suprimir sinal identificador está abrangida pelo verbo adulterar da figura típica do artigo 311, tá? Então aqui não é uma novatio legis impédios. Já a figura de reboque e semi-reboque, já falei para vocês que é sim, por quê? Porque aqui temos que a conduta imputada aos recorrentes de veículo de reboque ou semi-reboque, aqui, tá? Existe diferença entre veículos automotores e veículos de reboque, de modo que, em atenção ao princípio da legalidade, deveria trancar aí a ação penal, porque o STJ entendeu que a conduta não era típica, tá? Que a conduta não era típica. Então aqui sim, nós temos uma novatio legis impédios. E por fim, a colocação aqui, pessoal, colocação de fita adesiva na placa, tá? Configura o crime do artigo 311? Já configurava e ainda configura, tá bom, pessoal? Então a pessoa vai lá, para ela não tomar multa, ela vai lá e esconde parte da placa e sai conduzindo ali o carro dele com essa parte da placa com uma fita adesiva. Isso é crime? Isso é crime, tá? Isso é crime porque não precisa do dolo específico para atingir a administração pública, a fé pública, tá? Mesmo que eles tenham utilizado essa fita adesiva para proveito próprio, já caracteriza o delito. Certo, pessoal? Isso não mudou, continua sendo crime. Colocar fita adesiva em placa de carro ali para esconder a placa continua sendo crime, tá bom? Bom, agora iremos começar o tópico que caíram 5 questões na última prova de delegado São Paulo, se eu não estou errado aqui nesse momento, tá? Acredito que caíram 5 ou 6 questões na prova de delegado São Paulo, pessoal. Que são crimes contra a administração pública. Tema assim que, olha, vai cair na sua prova, não tem como não cair na sua prova. Eu recomendaria você pegar aí artigo 312 para frente e ler tudo até a sua prova. Você tem que saber todos os crimes aí contra a administração pública, tá? Tem que estar muito bem nisso. Aqui eu vou te dar algumas coordenadas, mas eu admito que você tem que ler, porque a gente não consegue passar por todos os crimes, né? São muitos crimes, então eu vou passar aqui no que eu acredito que o examinador possa te pegar. Primeira coisa, conceito de funcionário público. Com isso, apenas o conceito aqui, eu não tenho medo, eu sei que você vai acertar. Mas eu quero que você saiba que, de acordo com a jurisprudência do STJ, nós temos vários cargos aqui que podem ser considerados funcionários públicos. O primeiro é o estagiário, tá? Estagiário pode sim ser considerado funcionário público quando ele trabalha, obviamente, em uma instituição pública. Médico afiliado ao SUS também é funcionário público, tá? Médico está ali em hospital conveniado ao SUS, ele também é funcionário público. Olha que importante isso daqui. Advogado dativo também é funcionário público. Diretor de OS, de organização social, também é funcionário público. Quer mais um ainda? Administrador, nossa, esse daqui acho que muita gente ia errar, viu? Administrador de loteria, também
é funcionário público para o STJ, tá? Então você tem que saber, além aqui do código, você tem que saber que esses cargos já foram julgados como funcionário público aí para o STJ. E pessoal, parágrafo 2º aqui é bem importante, tá? Bem importante, por quê? A pena será aumentada da terça parte, já falei para vocês que a banca de vocês ama uma majorante, ama um quantum de pena, então a pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação, tá? Ou fundação instituída pelo poder público. Uma coisa aqui, vocês viram a autarquia? Vocês leram a autarquia aqui? Leram a autarquia? Realmente não está, não tem autarquia aí. Então a autarquia não entra. Vamos ver um julgado aqui? A causa de aumento de pena prevista no parágrafo 2º do artigo 327 não pode ser aplicada aos dirigentes de autarquia, porque esse dispositivo menciona apenas órgãos, sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações, tá? Então aqui nós não temos previsão legal para membros de direção ali de autarquias, tá bom? Então saibam disso, que vocês vão acertar aqui na prova de vocês de forma bem tranquila. Basicamente é isso que eu queria falar com vocês sobre funcionário público. Agora nós iremos entrar aqui nos crimes em espécie. E eu não poderia começar com outro que não o peculato, né? Peculato está previsto no artigo 312 aí do Código Penal, pessoal. Opa, deixa eu tirar aqui. Artigo 312 do Código Penal, e nós temos aqui várias coisas para falar sobre ele. O crime de peculato é a apropriação do funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, tá? Móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo ainda em proveito próprio ou alheio. Pessoal, isso daqui é o peculato apropriação, tá? Peculato apropriação. Esse daqui é o peculato, deixa eu apagar aqui, é o peculato desvio, tá? Tenho duas coisas para falar com vocês aqui. Primeira coisa, pessoal, aqui é o funcionário público que ele está ali trabalhando, né? Por exemplo, o escrivão de polícia. O escrivão de polícia, ele é a pessoa que recebe geralmente o dinheiro da fiança. Então, vamos lá que no final do plantão dele tem ali 6 mil reais de fiança. E ele, ao invés de passar esse valor para, né, o fórum competente, o órgão competente, ele pega para ele. Né? Ele pega para ele e fala, olha, eu vou viajar final do ano, então eu vou pegar esse valor aqui para mim, estou precisando viajar e tudo mais. O 13º não vai dar, quero viajar. Ele vai lá e usa para proveito próprio. Pessoal, ele tinha acesso a esse dinheiro em razão do cargo? Sim, né? Tinha acesso a esse dinheiro em razão do cargo. Então isso estava em posse dele? Estava em posse dele, certo? Ele era a pessoa responsável, ele já tinha uma posse, inclusive, desvigiada. E ele vai lá e ele pega esse valor e se manda com esse valor. Isso é peculato apropriação. Agora, se quer outro caso, o escrivão ele é responsável por guardar o dinheiro. Aí vai um investigador de polícia que não tem nada a ver lá com o dinheiro, tá? Que trabalha na instituição, que tem acesso às salas, mas ele não está em posse daquele valor. E ele vai lá na sala de escrivão, ele está ali de plantão, está ali durante a noite, ele vai lá na sala de escrivão e ele pega esse valor para ele e vaza, né? E sai com o valor, sai com o dinheiro lá. Ele vai responder por peculato? Ele vai, mas ele vai responder por outro tipo de peculato, tá? A pena é a mesma, mas ele vai responder aqui pelo chamado peculato furto, tá? Peculato furto. Aplica-se a mesma pena, então lembrem disso, a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, tá? Ou seja, ele não tinha a posse ali do valor do dinheiro, ele o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário, tá? E agora querem outro exemplo, pessoal? Vamos lá. Você, delegado de polícia,
delegado de polícia, você vai lá e recebe, na sua delegacia, você recebe 20 mil reais, não, melhor, né? Você recebe 100 mil reais para comprar uma viatura, né? Dando um exemplo aqui, não vai ser isso que vai acontecer, a viatura já vai chegar para você. Mas você recebe 100 mil reais para você comprar uma viatura. E você olha a sua delegacia assim, né? Você pega, vê que tem 3 viaturas excelentes funcionando e que não tem motivo para você comprar uma viatura. Mas você vai lá e olha a sala dos seus investigadores, a sua sala, ou até ali o lugar que os presos ficam, e você olha aquilo tá acabado, né? Tá destruído. E você pensa, eu vou investir esse dinheiro aqui nessa parte da delegacia, eu não vou comprar viatura coisa nenhuma. Não preciso de mais viatura. Eu preciso investir esse valor aqui na minha delegacia. Pessoal, você, delegado de polícia, vai responder pelo crime de peculato? Nesse caso, não. Por quê? Porque o peculato é desvio próprio ou alheio, em proveito próprio ou alheio, tá? Não funciona quando é emprego em outro lugar ali para o bem público, certo, pessoal? Aqui, esse crime que o delegado vai responder é artigo 315 do Código Penal, tá bom? Artigo 315 aí do Código Penal, pessoal, que é o crime do quê? Emprego irregular de verbas públicas. Segundo esse artigo aqui, a pena é de 1 a 3 meses. Olha a diferença, né? 1 a 3 meses para 2 a 12 anos. É muita diferença, né, pessoal? Mas por quê? Porque ali o agente público ele está desviando para o próprio interesse público, né? Para o próprio interesse público. Ele não está desviando para proveito próprio. Por isso que a pena realmente tem que ser muito diferente, né? Muito diferente mesmo. Certo? Então, olha, questão boa de prova, né? Cair para você tipificar aí esse delito, tá? Você tem que saber isso daí. Vamos lá para o peculato culposo, né? O peculato culposo é muito importante, principalmente por causa do parágrafo 3º dele. Se o funcionário ele concorre culposamente, né, para o crime de outrem, é uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. No caso do peculato culposo, tá, apenas no peculato culposo, a reparação do dano, se ela precede a sentença irrecorrível, nossa, isso daqui é cara de prova, viu? Extingue a punibilidade. Se é posterior, reduz da metade a pena imposta, pessoal. Então, olha aqui. No peculato culposo, por exemplo, o escrivão está ali com aqueles valores, né? E ao invés dele deixar aquele valor guardadinho ali na sala dele, bem ali no cofre ou algum lugar mais guardado, ele deixa em cima da mesa, e sabe que tem pessoas que têm acesso ali àquela sala que não são necessariamente da polícia, né? Então ele deixa ali, pessoal, e dá mole, e chega alguém de fora, olha o dinheiro ali e pega, né? E pega. Esse escrivão de polícia, ele agiu de forma culposa? Sim, ele agiu de forma culposa, ele agiu de forma negligente. Então ele vai responder aqui pelo peculato culposo. Mas, caso ele repare esse dano antes da sentença irrecorrível, ele vai ter extinta a sua punibilidade, tá? E se for depois da sentença irrecorrível, ainda é diminuída da metade a pena imposta a ele. Por quê? Porque aqui para a administração é melhor realmente que a pena seja reparado o dano, né? É melhor, a administração não quer ver o funcionário, punido ali por isso, né? Por uma conduta culposa, certo? Então é melhor que se efetue a reparação do dano, por isso que há aqui esse artigo, tá? Pessoal, os crimes eletrônicos, eles estão muito em alta, tá? Muito em alta, seja na vida real, seja em questão de prova. Então a gente tem que saber bem esses crimes, porque a chance deles aparecerem na prova de vocês é muito alta, tá? É muito alta. Por isso que eu trouxe para vocês aqui também o chamado peculato eletrônico. Uma coisa que eu quero já que vocês reparem é a diferença de pena entre esses dois crimes, tá? Entre o peculato eletrônico e entre a modificação de sistema de informação. O primeiro tem pena de 2 a 12 anos. O segundo tem pena de 3 meses a 2 anos. Nossa, professor, por que essa diferença? Vamos dar uma olhada aqui nos artigos, então. Inserção de dados falsos em sistema de informações, o chamado peculato eletrônico. Artigo 313-A. Inserir e facilitar o funcionário público autorizado, isso daqui cai em prova, ou funcionário autorizado
a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas ou bancos de dados da administração com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou ainda para causar dano. Agora vamos ver o 313b, que é a modificação do sistema de informações, tá? Modificar ou alterar o funcionário, ele não precisa ser autorizado, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Pessoal, aqui nós temos violação dos dados. Violação dos dados ou das informações. Aqui nós temos do sistema. Tá? Aqui nós temos do sistema. Além disso, aqui nós temos o dolo específico, né? Com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem. Então aqui é o caso do cara que trabalha no governo ali, por exemplo, né? Ele trabalha no governo na questão previdenciária. E tem um parente dele que falta 5 anos para se aposentar. Falta 5 anos para a pessoa se aposentar. Ele tem acesso a esse sistema, ele é um funcionário autorizado, ele tem acesso a esse sistema, ele vai lá, entra no sistema e troca a data para a pessoa se aposentar. E a pessoa consegue se aposentar naquele momento. Concorda comigo que foi para a vantagem de um terceiro, um funcionário público autorizado, e ele troca dados dentro do sistema, pessoal? É muito mais difícil você conseguir pegar os dados dentro do sistema do que uma alteração no sistema como um todo, tá? É muito mais difícil você conseguir chegar nesse nível de investigação do que uma modificação no sistema geral. Por isso que o peculato eletrônico ele tem uma pena muito maior do que apenas a modificação do sistema de informações. Então lembre, por ser mais danoso, por ter esse dolo específico, pelo funcionário público ele ser autorizado, tá? Um funcionário autorizado, nós temos aí o peculato eletrônico com uma pena muito maior, certo? Lembre a diferença desses dois delitos, porque a chance de cair em prova é alta também, tá? Aqui, pessoal, delito de concussão, né? Delito de concussão, aqui nós temos a exigência, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então aqui é o caso do delegado de polícia que exige um valor ali para não indiciar a pessoa, por exemplo, tá? Aqui é uma exigência, é quase uma ameaça. Mas se caracterizar uma grave ameaça, né? Se caracterizar uma grave ameaça, vai lá para o delito de extorsão, certo? Aqui ainda é apenas uma exigência. Pena de 2 a 12 anos, essa pena aqui foi modificada pelo pacote anticrime, por isso que eu acho importante aí que você saiba para a sua prova, tá? E pessoal, qual que é a diferença da concussão para a corrupção passiva? Na concussão, nós temos a exigência. Na corrupção passiva, é o agente público que ele solicita ou recebe uma vantagem indevida, tá? Ou ainda, ele aceita promessa de alguma vantagem. Então aqui é mais leve, a gente vai diminuindo o nível, tá? Aqui na corrupção passiva, o agente público ele solicita ou ele recebe alguma vantagem. Ou ainda, quando o terceiro oferece alguma promessa de vantagem a ele, ele também aceita essa vantagem. Por exemplo, é o caso do PRF, que vai lá e dá aquelas indiretas ali para a pessoa dizendo, olha, se você me pagar aí 3 mil reais, eu não vou te multar, sabe? Ele não exige, mas ele dá ali, ele solicita, né, esse valor. Isso é corrupção passiva, tá? E pessoal, qual a diferença de concussão e extorsão? Primeiro, né, concussão é um crime contra a administração pública. Extorsão é um crime contra o patrimônio. Certo? Na concussão, a diferença está no verbo. Por quê? Aqui nós temos a exigência, e aqui nós temos o constrangimento mediante violência ou grave ameaça, tá? Pessoal, aqui lembre também que sendo extorsão um crime patrimonial, tem que ser uma vantagem econômica. Aqui já na concussão não, é uma vantagem indevida, pode ser inclusive uma vantagem sexual, por exemplo, tá? Então atenção na diferença aqui, caso o funcionário público no exercício da função se utilize de uma grave ameaça para ali ter uma vantagem econômica indevida, pode se caracterizar o delito de extorsão e não necessariamente aqui o delito de concussão. No delito de concussão nós temos uma exigência, tá bom? Certo? E lembre-se, né, o que muda bastante aqui também é no exercício da função
ou ali prestes a assumi-la, certo? Beleza, pessoal? Por fim, aqui, corrupção ativa e corrupção passiva. Por fim, não, né? Temos muitos crimes ainda. Corrupção passiva e corrupção ativa. Corrupção passiva é aquela cometida pelo particular. Opa, desculpa, pelo funcionário público, tá? Funcionário público. Corrupção ativa é aquela cometida pelo particular. Notem aqui, corrupção passiva, já falei com vocês, temos aí os verbos solicitar, receber ou aceitar promessa de alguma vantagem. Corrupção ativa, temos verbos oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Pessoal, notem que não tem aqui na corrupção ativa, tá? Não tem na corrupção ativa o verbo pagar, né? Não tem o verbo pagar, dar a funcionário público ali uma vantagem indevida. Então, nesse caso do PRF, que o PRF vai lá e pede uma vantagem, solicita uma vantagem indevida. Se a pessoa pagar o PRF, certo? Ela não vai responder por nenhum crime, tá? Apenas o PRF que vai responder por corrupção passiva. Agora, se a pessoa que oferece a vantagem ao policial rodoviário federal, aí sim ele vai responder por corrupção ativa, certo? Beleza? Vamos lá, mais uma diferença aqui. Agora a corrupção passiva privilegiada e a prevaricação. Esses dois aqui, pessoal, tem caído muito nas provas, tá? Tem caído muito. Porque as bancas ali estão acertando aonde os funcionários não, aonde os candidatos costumam errar, tá? E nesses dois aqui, pessoal, costuma errar muito, tá? Vamos lá aqui. No crime de prevaricação, artigo 319 aí do Código Penal. O funcionário, ele retarda ou ele deixa de praticar indevidamente ato de ofício, ou ele pratica, então notem que nós temos conduta omissiva, né? E nós temos também aqui uma conduta ativa, né? Uma conduta ativa aqui do agente. Contra a disposição expressa de lei. Esse daqui é o mais importante, né? Aqui nós temos o dolo específico. Para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Na corrupção passiva, se o funcionário público pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou a influência de outrem, tá, pessoal? Isso daqui também é o dolo específico. Notem que a pena é a mesma. Essa daqui sempre vem com um caso concreto junto. Então, vou dar dois exemplos para vocês. Você, delegado de polícia, está na sua nova cidade. Você está ali participando de uma blitz policial, por exemplo. Está ali, né, encarregado de uma blitz policial. Né? É difícil você fazer blitz, mas vamos dizer, né, que te chamaram ali, você está encarregado daquilo. Pessoal, aí é parado ali a filha da prefeita. A filha da prefeita é parada e ela é parada embriagada. Aí você tá ali, conversar com ela faz o teste do bafômetro, de repente a prefeita te liga. Olha, doutor, tem como liberar aí a minha filha? Eu que deixei ela sair hoje, vai pegar muito mal aqui para a cidade, né? A minha filha ser presa por embriaguez ao volante. Tem como fazer isso por mim? Pessoal, nota que é um pedido, ela não me ofereceu dinheiro, ela não fez nada do tipo, né? Ela só um pedido, utilizou ali da influência dela. Eu vou lá e libero, né? Era um ato que eu deveria fazer, eu deveria prender a filha dela em flagrante. Era um ato que eu deveria fazer, mas eu deixo de fazer. Eu vou cometer aqui o crime de corrupção passiva privilegiada, tá? Por quê? Porque eu cedi a um pedido ou a influência de alguma pessoa. Agora vamos para outro caso. Mesma coisa, o delegado de polícia está ali, né, está ali na blitz, só que daí passa uma menina ali que ele gosta, né? Uma menina que ele gosta, está lá dirigindo, ele vai lá e para a menina, vê lá que a menina está embriagada e tudo mais, e a menina não fala nada para ele, né? A menina fala, realmente eu estou errada, doutor, e tal, pode me levar, e ele fala assim, não, você vai ficar livre hoje, tá? Vai ficar livre. Qual que é o interesse dele? É sair com a menina mais tarde, né, por um sentimento pessoal dele, eu não vou prender essa menina aqui, e ele deixa ela ir. Pessoal, isso é prevaricação, ele prevaricou. Por quê? Porque foi em virtude de um interesse pessoal dele, de um sentimento pessoal dele. Não teve nem pedido, nem influência da outra pessoa. Foi por algo pessoal dele. Tá certo? Entendida a diferença aqui? Trouxe uma tabela também para vocês. A diferença aqui de prevaricação.
basicamente está no dolo, né? Está no dolo subjetivo. Na corrupção passiva, cede a pedido ou a influência de outro. Na prevaricação, a satisfação do interesse ou sentimento pessoal. Vamos lá para uma questão? 2022, VUNESP, tá? Sobre os crimes contra a administração, é correto dizer que o crime de prevaricação é tipo penal omissivo, não prevendo conduta comissiva. Falso, né, pessoal? Já falei para vocês aqui que tem a prática do ato também, né? Pode ver aqui comigo, ó. O agente retarda, deixa de praticar indevidamente ou o pratica. Então o agente ele pode praticar um ato sim. Então está errada a letra A. Letra B. O crime de corrupção passiva não se caracteriza se o ato praticado pelo funcionário público em razão da promessa ou recebimento da vantagem indevida for lícito. Então olha que questão boa. Vamos lá dar uma olhada em corrupção passiva. Vamos dar uma olhada aqui. Corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem, pessoal. E aqui, na corrupção, pessoal, na corrupção passiva, se o ato do agente for lícito, tá? Se o ato do agente for lícito ou ilícito, não há diferença. Nós temos apenas uma diferença doutrinária de classificação. A corrupção passiva imprópria, o agente público aceita ali, pede aquele dinheiro, né? Ou aceita a promessa daquele valor para cometer um ato ilícito. Já na corrupção passiva imprópria, nós temos a caracterização de um ato lícito. Por exemplo, o delegado de polícia, ele vai lá e solicita um valor para dar uma prioridade maior àquele inquérito policial. Então, assim, ele iria fazer de qualquer forma, é um ato lícito, é a profissão dele, certo? Mas ele vai lá e cobra um valor por isso. Isso é uma corrupção passiva imprópria, tá? Então, questão aqui complicadinha, tá? Mas é falso, falso isso daqui, pode ser lícito ou ilícito. Letra C. O descumprimento de medida protetiva judicial, ainda que sujeito infrator à prisão preventiva ou a qualquer outra penalidade, tipifica o crime de desobediência. Não, né? Isso daqui já passou faz tempo, era um entendimento antigo. Agora nós temos crime específico, artigo 24A da Lei 11.340. Então, falso aqui também. Letra D. O crime de desacato, para se caracterizar, exige que a ofensa do desrespeito ao funcionário público ocorra na presença de outras pessoas. Não, né, pessoal? O crime de desacato ele não pede uma publicidade. Se tiver ali só você, funcionário público e outra pessoa, só vocês dois ali, e ele te xinga de alguma coisa, ele te desacata no exercício da sua função, você pode prender ele em flagrante. Já está caracterizado aí o desacato. Por fim, então, tem que ser o nosso gabarito, né? Letra E. O crime de facilitação de contrabando ou descaminho é próprio de funcionário público. Esse crime aqui, pessoal, ele está no artigo 318 do Código Penal. E ele está, sim, dentro dos crimes contra a administração pública realizados por funcionário público, tá? Basicamente, você facilita com infração do seu dever funcional a prática de descaminho ou contrabando, tá? Então aqui, artigo 318, por isso que eu disse para vocês que é importante vocês lerem todos os tipos penais, tá? Importante vocês lerem, ver aonde tá, ver as penas desses crimes, porque a gente não consegue passar por todos um por um aqui, né? Não seria nem bom para você a gente ir passando um por um. É bom você pegar a lei, dar uma lida e pegar os pontos mais importantes aqui comigo. Pessoal, outros dois artigos aqui bem importantes que caem bastante na prova, tá? Vamos lá. Tráfico de influência e exploração de prestígio. Tráfico de influência está no artigo 332. É o agente que ele solicita, exige, cobra ou obtém uma vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da sua função, tá? E olha a exploração de prestígio, artigo 357, tá? Os dois são muito importantes. Aquele que solicita ou recebe dinheiro a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou, pasmem, até testemunha aqui. Então, qualquer pessoa envolvida ali no processo judicial, tá? Basicamente, quase ali qualquer pessoa já é exploração de prestígio. A pena do tráfico de influência de 2 a 5 anos,
exploração de prestígio de 1 a 5. E olhem isso daqui para a VUNESP, né? É uma questão feita aí. Parágrafo único. A pena é aumentada da metade, né? Da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário. Já o parágrafo único do artigo 357, as penas aumentam-se de 1/3. 1/3 se o agente alega ou insinua que o dinheiro ou utilidade também se destina aí a qualquer das pessoas previstas nesse artigo. Pessoal, então olhem isso daí, pessoal. Isso daí é um prato cheio para a VUNESP cobrar numa questão de vocês, tá? É questão quase certa aí na VUNESP, eu diria. Porque não foi cobrada na última prova, então eu acredito que seja cobrada nessa, tá? O VUNESP gosta muito de pegar artigos parecidos assim. E, né, vou fazer aqui uma pergunta. E o delegado de polícia? O delegado de polícia entra em exploração de prestígio ou tráfico de influência? Se alguém vai lá e mente, né, e solicita alguma vantagem ali, dizendo que vai influir no ato do delegado de polícia, qual crime vai cometer? Vai cometer tráfico de influência. Lembre-se, delegado de polícia tem influência, delegado de polícia não tem prestígio. Você não vai ter prestígio sendo delegado de polícia, mas você vai ser influente. Isso daqui é para você lembrar, tá? Não tem nada a ver com a vida real. Mas é para você lembrar aqui que delegado de polícia tem influência. Beleza, pessoal? Beleza? Lembrem aqui das penas da majorante. Um é metade, outro é 1/3, tá? E lembrem, é claro, na exploração de prestígio, tudo que está envolvido. Qualquer órgão ali do procedimento judicial, funcionário público, aliás, funcionário de justiça, perito, testemunha, tradutor, intérprete e o juiz, jurados aqui e membro do MP. Certo? Certo, pessoal? E delegado de polícia, tráfico de influência. Vamos agora sim para os 3 últimos crimes aqui que eu queria falar com vocês. Vamos lá dar uma olhada em resistência, desobediência e desacato, né? O trio polícia militar aqui para vocês. Resistência é quando a pessoa opõe-se a ato legal, a execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo. Aqui, pessoal, na resistência, nós temos uma forma ativa, tá? Tem uma forma ativa ali do agente. Desobediência é uma forma passiva, é aquela que desobedece à ordem legal de funcionário público. Basicamente, ele apenas desobedece. Artigo 331, desacato, é aquele que desacata funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela. Pessoal, algumas coisas importantes aqui. A consunção entre esses delitos, se for no mesmo contexto fático, por exemplo, a pessoa, primeiro ela desobedece, depois ela vai para cima ali do policial. Pessoal, isso é crime de resistência. Há sim absorção do crime de desobediência pelo crime de resistência. Outro caso, a pessoa ela está resistindo à prisão, para ela não ser presa, ela está ali se debatendo e está xingando os policiais. Ah, seus vermes, seus porcos, vocês não vão me levar. E está ali, né, se debatendo inteira. E isso é crime de resistência, tá? O desacato ele vai ser absorvido ou até o desacato... Não, aí o desacato vai ser absorvido pelo crime de resistência. Mas agora vamos aí para outra coisa, outro exemplo, né? A pessoa está ali se debatendo um monte, não está falando nada, está ali se debatendo e tal, tentando se safar, batendo nos policiais, e daí essa pessoa é levada ali à delegacia. Chegando na delegacia, ela já está presa, está ali, ela vai conversar com o delegado de polícia e começa a falar para ele: vocês são uns porcos, vocês são uns sujos, começa a desacatar o delegado de polícia ali na frente dele. Pessoal, ela está resistindo à prisão? Não, a resistência já foi lá atrás. Agora nós já estamos em outro contexto fático, né? Já estamos em outro momento. Então ela deve responder pelo crime de resistência e pelo crime de desacato. Então não há automática consunção entre esses 3 delitos, tá? Não há automática consunção. Depende do caso concreto. Depende do caso concreto, você tem que analisar se há absorção aí pela resistência, desacato, desobediência, resistência, desobediência, desacato. Certo? Beleza? Última coisa aqui, desobediência em ordem de parada policial. Pessoal, se for uma blitz padrão de trânsito, guardas de trânsito fazendo a blitz, isso não caracteriza desobediência. A pessoa não para a ordem de parada policial ali de uma blitz policial. Isso não é crime de desobediência, tá? Agora, se for uma abordagem da polícia militar ali, numa abordagem preventiva, certo?
e isso será crime de desobediência se a pessoa não obedecer. Inclusive, trouxe para vocês aqui uma questão da CESP, tá? A fuga do réu após a ordem da parada dos policiais para abordagem configura crime de desobediência. Exatamente, isso daqui está correto, tá? Configura crime de desobediência sim. Se for para abordagem, se for num policiamento, um policiamento preventivo ou ostensivo, é crime de desobediência. Agora, se for uma blitz de trânsito, aí não é crime de desobediência, porque aí tem um inciso, tem um artigo único lá no CTB, que já não cabe aqui na nossa matéria. Certo, pessoal? E assim, nós damos sim a nossa Hora da Verdade, PC São Paulo. Não fiquem tristes, tá? Não fiquem tristes. O professor Procópio estará com vocês em breve, no sábado, pré-prova, numa revisão online aqui, para delegado PC São Paulo, um dia antes da prova. Recomendo vocês assistirem as aulas de todos os professores. E ainda teremos mais Horas da Verdade aqui até essa sexta-feira, com vários professores excelentes, pessoal. Então participem dessa Hora da Verdade, PC São Paulo, que você pode relembrar alguma coisa aí e ir melhor na sua prova, pegar aqueles pontinhos que faltam assim, né? E matar essa ansiedade aí, ficar assistindo as aulas aqui de forma tranquila com os professores. Deixa o meu Instagram, @delegado.lucaspetri. Caso você tenha alguma dúvida, você pode falar comigo diretamente lá. Enfim, fico totalmente à disposição de vocês. E novamente, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Igual eu sempre falo para vocês no final de cada bloco de aulas, né? A gente trabalha aqui para vocês. Aqui no Estratégia de Carreira Jurídica, no Estratégia de Concurso, a gente trabalha para vocês. Vocês são a nossa maior propaganda. E por isso que vocês têm que passar nesse concurso. Eu espero muito que vocês passem e que vocês tenham êxito nessa prova no domingo que vem, tá? Esse será meu último encontro com vocês no pré-prova, então qualquer coisa eu fico à disposição de vocês no meu Instagram. Muito, muito, muito mesmo obrigado e tenham uma excelente prova, tanto objetiva como discursiva. Detonem lá e depois me falem o resultado de vocês no meu Instagram, tá bom? Fico no aguardo de vocês. Até logo, pessoal. Até. Boa prova, viu? Estratégia consegue nos dar facilitado aquilo que a gente teria dificuldade de reunir. Fiz a assinatura jurídica do Estratégia, que com certeza foi um divisor de águas assim nos meus estudos, até na preparação para a prova oral, foi assim excelente e me ajudou muito nessa caminhada, nessa trajetória. Nós temos o acompanhamento de uma psicóloga, de uma fonoaudióloga e de vários professores, juízes inclusive. Então assim, está sendo um preparo bastante completo, porque